Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlio. Estou aqui para dar início ao nosso curso de DAX, onde a gente vai poder visualizar uma das melhores linguagens utilizadas na ferramenta do Power BI, que por sua vez é uma das melhores ferramentas de BI para empresas privadas ou instituições governamentais. Ela tem sido uma ferramenta bem simples e básica. Para quem já vem do Excel, vai se familiarizar muito. E, enfim, o curso vai começar com uma parte teórica, né? Apresentar um pouco do que o DAX oferece, alguns conceitos de modelagem e, principalmente, funções que vamos mostrar, as mais importantes, que podem ser utilizadas na maioria dos seus projetos. Então, vou dar início um pouco ao conceito do DAX, que seria o DAX, falando mesmo, é uma Data Analysis Expression ou uma expressão de análise de dados, né? Basicamente, uma biblioteca de funções e operadores que podem ser combinados para criar fórmulas e expressões no Power BI, Analysis Service, Power Pivot e nos modelos de dados do Excel. Então, vocês veem que tem 4 principais funcionalidades onde o DAX pode ser utilizado, que são na criação de medidas, na criação de colunas calculadas, tabelas calculadas e principalmente na segurança em nível de linha. Vamos especificar cada uma delas a seguir. Medidas DAX. As medidas são fórmulas ou cálculos dinâmicos em que os resultados mudam dependendo do contexto. Vamos destacar um pouco sobre o contexto, que o contexto é uma parte muito importante na utilização do DAX, já que existem vários, mas a gente vai sempre falar em relação ao contexto de filtro e ao contexto de linha, que na maioria das suas visualizações e trabalhos utilizando o DAX, vocês vão se deparar com esse comportamento da linguagem e da ferramenta, neste caso o Power BI, que a gente vai utilizar para poder mostrar a utilização do DAX. A seguir, a gente tem colunas calculadas, que a gente pode criar uma coluna, adicionar essa coluna, na verdade, dentro de uma tabela já existente dentro da nossa modelagem. E assim, com essa coluna criada, a gente pode inserir alguma fórmula, uma medida, né, que define valores a outra coluna. Depois a gente vai ver um pouco das tabelas calculadas. Tabelas calculadas é um objeto que a gente pode criar utilizando o DAX, através de uma expressão, né, derivado de outras tabelas existentes dentro do nosso modelo. Cabe ressaltar que a gente vai entrar numa teoria sobre a modelagem para entender um pouco como é que funcionam essas tabelas, né? Para isso, a gente vai explicar um pouco sobre o modelo tabular. É um modelo simples, chamado também como se fosse um cubo de dados, onde a gente encontra dois tipos de tabelas, as dimensões e as fato. E dentro dessas tabelas, a gente pode inserir medidas, pode ter relacionamentos, hierarquias e outras funcionalidades. E essas tabelas são alimentadas através de alguma importação ou utilização do Direct Query, onde a gente utiliza uma conexão direta com a nossa origem e utiliza o poder de processamento dessa origem para mostrar os nossos dados. O Direct Query, cabe ressaltar que a gente utiliza mais para uma grande massa de dados. E agora vamos falar um pouco do conceito, né, da modelagem, de algumas partes que são muito importantes, que no caso é os tipos de relacionamento. Dentro dos tipos de relacionamento, a gente tem 4 tipos, né? Um para muitos, muitos para muitos para muitos. Como vocês podem ver dentro do gráfico apresentado, a gente tem duas tabelas, uma de vendas e outra de ordem de venda. Todas as duas interligadas por algum campo-chave. E, como vocês podem ver, elas, nesse exemplo, está interligado de 1 para 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Que existe valores específicos de um lado e valores específicos de um outro. Não existe duplicidade. Dessa forma, existe uma interligação de 1 para 1. E se fosse 1 para muitos, a gente teria uma ligação de um lado 1 e do outro lado um asterisco. O asterisco representa muitos. O que isso quer dizer? Que no lado que está especificado 1, a gente tem valores únicos, e no lado que a gente tem muitos, tem valores que podem ser duplicidade, e são vários,
Dessa forma, a ordem de venda especificaria que tem um valor único desse valor da venda no lado único, né? E por último, não deixando de esquecer o muitos para muitos, onde de um lado da tabela tem um asterisco e outro do lado da tabela tem um asterisco, onde representa que em ambos os lados das tabelas existem valores diferenciados ou duplicados e não e entre eles tem que existir uma relação. Não é muito aconselhável utilizar muitos para muitos, a não ser que seja uma última opção dentro da sua modelagem para poder representar seus dados. Sempre é bom que quando vocês utilizem muitos para muitos, vocês tentem validar os seus dados para ver se está tudo do jeito que vocês esperam, ok? Então vamos para o próximo, que é o direcionamento. Como vocês podem ver no nosso exemplo, o direcionamento ele é representado por duas setinhas no meio da linha onde está interligado as tabelas. E dentro dessa linha existem umas setinhas direcionando para dois lados. Se vocês verem a setinha direcionando para apenas um lado, ela é unidirecional. Neste caso, no exemplo, a gente está utilizando uma bidirecional. Qual a diferença? Dependendo para onde ele estiver indicando, é para onde ele inicia o filtro. Ou seja, se estiver indicando para a parte de cima apenas, como está no exemplo, então ela diria que somente as ordens de venda poderia filtrar a venda. Mas nesse caso está bidirecional, ou seja, os dois podem ser filtrados ao mesmo tempo independente do tipo de relacionamento que eles tiverem. Isso é importante saber porque assim a gente pode trabalhar dentro do DAX alguns tipos de filtros para realizar as nossas medidas do jeito que a gente precisa. Mas sempre tentem o máximo possível utilizar o unidirecional, que assim a gente faz com que o nosso modelo tenha um bom desempenho dentro do nosso projeto. Por último, tem o tipo de direcionamento inativos, onde duas tabelas são interligadas por alguma direção, mas ela não está ativa. Mas isso representa que a gente tenha um modelo, um campo-chave, onde as duas tenham uma interligação. Mais na frente, quando a gente entrar na parte prática, eu vou mostrar o modelo a ser utilizado e algumas interligações, como por exemplo, os exemplos de unidirecional, bidirecional, e os tipos de relacionamento, que são um para muitos, muitos para muitos e um para um. E na utilização das nossas medidas, vamos tentar exemplificar alguns momentos de utilização dessa parte. Por último, vamos falar algumas coisas das práticas recomendadas dentro do DAX, que é o uso de funções de erro. Quando no decorrer das nossas práticas, a gente vai se deparar com alguns erros de cálculo e como podemos tratá-los, utilizando algumas funções de erro. Evitar converter blanks em valores, ou seja, o que vocês conhecem como valor nulo ou sem nada, neste caso é representado por uma função chamada blank dentro do DAX. E esse DAX e esses valores blank, normalmente a gente não deve transformá-los em valores, a não ser que isso seja feito dentro do Power Query, né? Antes de apresentar os dados para trabalhar com o DAX, né? Evitar a função filtro como argumento de filtro. Essa função a gente vai ver mais na frente, ela é muito importante em qualquer tipo de medida que vocês possam fazer no futuro, mas neste caso, por que evitar? Porque ela interfere muito no desempenho da sua medida, então procurem não muito utilizar, mas se não tiver outra opção, utilize-a porque ela pode resolver muitos problemas de resultados que vocês precisem apresentar. Existe a função divide e a operação dividir, que é a barrinha. Como vocês já devem saber, quando você faz um cálculo de divisão, você normalmente utiliza a barrinha. Mas quando esse cálculo dá erro, não existe uma tratativa utilizando essa barrinha. Então, para isso, existe a função divide, onde ela vai poder fazer esse tratamento e impacta muito no funcionamento do nosso projeto utilizando o DAX. Por último, a seguir, a gente tem as funções selected value ao invés de values. As duas cumprem basicamente a função, porém, a selected value ela tem um poder de filtrar apenas aquilo que for selecionado. Então,
Selected Value se torna mais útil, já que ela só vai ser utilizada e melhorar no nosso desempenho do nosso projeto quando tiver existir um filtro ao qual a gente referencia. A seguir a gente tem o Count Rows em vez de Count, onde o Count normalmente ele faz uma contagem em cima de um campo e de todas as linhas existentes, e o Count Rows faz uma contagem de toda a linha da tabela. Mas por que o Count Rows é melhor do que o Count? Enquanto o Count Rows faz uma contagem da toda a tabela, independente de qualquer coluna que tiver, se torna mais rápido. Já o Count, ela faz por uma coluna, e então para isso ele teria que validar a ordem das colunas. Por último, devemos sempre utilizar as variáveis para montar umas fórmulas. É um conceito de programação bem básico, mas muito útil para gerar informações sem muita carga de processamento. Então isso melhora muito o desempenho do projeto. E por último, trabalho com medidas semi-aditivas. Bom, basicamente essas são as práticas recomendadas. Vamos para a próxima fase, que é falar um pouco do Row Level Security, ou segurança a nível de linha. O objetivo é restringir as linhas que ficarão visíveis para certos usuários. Como falei, a gente pode restringir os dados para usuários ou regiões. Dependendo da necessidade, você pode utilizar o tipo de categoria que você quiser para restringir esse acesso. Ela basicamente é restringida através da conta e-mail do Power BI, e a gente vai tentar dar um exemplo bem simples de como utilizar esse Row Level Security de uma forma dinâmica. E basicamente é esse aqui a parte teórica do nosso treinamento. Espero ver vocês no próximo treino, que já vamos começar a falar das nossas funções e botar a mão na massa. Obrigado, gente, e a gente se vê na próxima aula.